Então vamos continuar o nosso curso. E sexta-feira temos monitoria, né? E sexta-feira não temos prova, que é uma pena. Não é uma pena? Uma pena, né? Então vocês vão ter aí 2 semanas. Lembrando, se é 2 semanas, então acumula conteúdo, né? Então o conteúdo desta semana e da próxima é a próxima prova, tá? Então hoje nós temos 3 resultados excepcionais no curso de cálculo, tá? O primeiro resultado é chamado de teorema do confronto. Em alguns livros você vai ver como regra do sanduíche, ou teorema do sanduíche, ou regra do confronto, teorema do confronto. Isso depende muito de autor para autor, tá bom? O outro resultado que nós vamos ver é o limite fundamental trigonométrico. Esse limite realmente é fundamental. Ele resolve um monte de questões, tá? E os outros resultados vai ser o teorema do anulamento e o teorema do valor intermediário, tá? Por incrível que pareça, desses 3 resultados, o mais difícil de ser provado é o teorema do valor intermediário, e é o qual nós não vamos provar. Só que ele é o mais fácil de ser entendido, tá bom? Ele é o mais simples de todos, só que ele é o mais complexo para ser demonstrado. Então a gente não vai demonstrar para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro resultado é o teorema do confronto ou regra do sanduíche, tá? Então o teorema do confronto diz o seguinte, olha lá, você tem 3 funções, tá? As 2 funções f de x menor ou igual que a g de x, que é menor ou igual que h de x. Isso aqui acontece para todo x em um certo intervalo que contém o ponto P. Então isso aqui é para todo x pertencente a I, e o P pode estar ou não nesse intervalo, tá? Então eu vou escrever assim, I com P deixa eu ver como eu escrevo. Eu quero fazer assim, ó. Suponha que essa aqui é a reta, tá? Suponha que esse aqui é o ponto P, tá bom? Suponha que esse é o ponto P, e o intervalo I é uma coisa assim. Tá ok? Esse é o I, tá? Isso tudo aqui é o I. O P pode estar dentro do intervalo ou pode não pertencer ao intervalo, tá? Mas o intervalo, ele engloba o ponto P. É isso que eu quero que você compreenda, tá? Eu posso deixar a bola aberta aqui e dizer que o P não faz parte do intervalo, mas ele está dentro, o intervalo engloba ele. É isso que eu quero dizer aqui, tá? Então, por isso que está escrito lá, exceto possivelmente o ponto P, tá bom? Aí, a outra coisa da hipótese lá, que diz o seguinte, que o limite da f de x, quando x tende a P, é igual ao limite da h de x, quando x tende a P. Tá bom? Então, isso é hipótese, isso é hipótese. Hipótese é aquilo que é te fornecido, tá? Então, é dado isso para você, é dado isso para você. Aí vem a tese agora, tá? Então, a tese é aquilo que você precisa provar, tá bom? O que você precisa provar é que o limite da g de x, quando x tende a P, se esse limite aqui, por exemplo, for L, então esse limite aqui também é L. Tá bom? Essa é a tese, tá? Então, o que é que nós queremos dizer? Isso aqui algebricamente, tá? Geometricamente, o que seria? Geometricamente seria o seguinte, olha. Suponha que você tenha aqui uma função, tá? Uma função aqui. E essa aqui seja a sua função f. E eu vou dizer que o meu intervalo I é essa região aqui. Tá? Essa região aqui é o meu intervalo I. Tá bom? E eu tenho aqui a minha função h. O que é que ele me diz sobre h? Que h sempre é maior ou igual que a função f, tá?
Isso nesse intervalo I. Então, por enquanto aqui, antes do intervalo I, eu não preciso me preocupar tanto com H. Mas quando eu chegar nessa faixa, a H tem que estar por cima da F. Tá? Então, eu vou indo lá, aí cheguei na faixa, a H já passou da F. Tá bom? E no ponto P, as duas têm o mesmo limite. Suponha que seja isso aqui o gráfico. Suponha que seja isso aí, tá bom? Nota que as duas passam pelo mesmo ponto. Então, o limite da H e da F coincidem. E é esse L, tá bom? Agora surge aí uma função, que é a sua função G. A sua função G, ela está entre a F e a H, nesse intervalo, tá? Então, surge aqui a G, não importa como é a G antes, tá bom? Isso não importa. O que importa é que quando eu entrar nessa faixa, a G tem que ficar entre o gráfico da H e o gráfico da F. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, vamos lá, suponha que a G está chegando agora, então chegou no intervalo, a G tem que ficar entre as duas, tá? Então, nesse intervalo, a G tem que estar entre as duas. Depois, ela pode sair, não tem problema. Mas, nesse intervalo, a G tem que estar entre as duas. Eu vou escrever, eu vou desenhar ela assim, mais ou menos. Tá? Dá para dar um zoom aqui? Nessa região, bem aqui assim. Então, o que me interessa é essa região. Tá? Então, nessa região, essa amarela aqui é a G, essa rosa é a H e a branca é a F. Tá bom? Eu estou te dizendo que nesse intervalo elas satisfazem isso. A H é maior ou igual que a G e a G é maior ou igual que a F. Tá? E eu desenhei aqui de uma forma que todas elas passam por esse ponto. Tá? Só para você entender o que está escrito lá. Então, muito bem. Então, vamos ver agora o que está escrito aqui. Ó. Eu sei que a F é menor ou igual que a G, que é menor ou igual que a H. Eu sei que o limite da F é igual ao limite da H quando eu me aproximo do P, e isso está dando L. Tá? O que eu preciso provar é que o limite da G também é L. Tá bom? Então, vamos provar isso. Então, a demonstração. Vamos pegar essas duas informações. Tá? Então, dado epsilon maior que zero, existem um delta que é referente à função f e um delta que é referente à função h. Então, delta f maior que zero e um delta h maior que zero, tais que acontece o seguinte, olha. Se a distância de x para p maior que zero e menor que ΔF, isso implica que a distância da f para o limite, isso é menor que epsilon. Tá? Essa aqui é a definição de limite. Tá bom? Então, isso aqui significa que o limite da função f, quando x está indo para p, é L. Tá? Essa aqui é a definição de limite. É a definição deste limite. Agora eu vou escrever a definição desse. Tá? E se zero for menor que a distância de x para p, e isso for menor que ΔH, né? H. Vou escrever ΔH aqui. Escrevi. ΔH. Isso implica que a distância da H para L, isso é menor que epsilon. Tudo bem? Essa aqui é a definição de limite da função H. Tá? Muito bem. O que mais que nós temos ainda? Temos ainda que a f de x é menor ou igual que a g de x, que é menor ou igual
que h de x para todo x pertencente a i. Aí eu vou tirar aqui o ponto P, tá? Porque eu não quero dizer o que acontece no P. É o intervalo que contém o P, tá bom? Só lembrando que esse intervalo i, eu marco aqui o ponto P. Então, o intervalo i é uma coisa assim, tá bom? Esse é o intervalo i, tá? Então, vê se você concorda comigo. Se esse é o intervalo i, então você concorda que eu consigo pegar aqui uma região dentro desse intervalo i, onde essa região ela é o seguinte, ela é P menos delta e P mais delta. Concorda? Então, existe um delta que eu consigo andar um pouquinho para a esquerda e a mesma quantidade para a direita e eu ainda continuo dentro desse intervalo. Tudo bem? Então, eu vou chamar esse delta de delta zero, tá? Delta zero. Tá bom? Então, existe esse delta zero, eu sei disso. Tá bom? Então, olha para cá. Então, esse delta zero faz surgir esse intervalinho aqui. Tá? Então, vou olhar para esse intervalinho aqui. Tá bom? Vamos pensar. Olha, a distância de x para P, eu quero que isso seja uma coisa pequena. Tá? Então, isso tem que ser menor que ΔF. Se isso aqui acontecer, acontece esse. Tá? A distância de x para P, eu quero que seja uma coisa pequena. Se for menor que ΔH, acontece isso. Tá bom? Se a distância aqui de x para P for menor que ΔZ, que é maior que zero, que é esse ΔZ agora, o que acontece quando eu tenho isso? Acontece que a F é menor ou igual que a G, que é menor ou igual que H. Tudo bem? Então, para cada um desses deltas acontece uma coisa. Para esse ΔZ acontece isso, para esse ΔF acontece isso, e para esse ΔH acontece isso. Tudo bem aí? Tá? Agora, deixa eu escrever algo aqui para ti. Vamos pegar só isso e tentar entender o que é isso aqui. Vou colocar uma nota aqui. A distância de f de x para L é menor que epsilon. O que significa? Pensa comigo, olha. Se a distância de f de x para L é menor que epsilon, então, se eu marcar que esse aqui é o L, se eu disser, imagina que esse aqui é o meu eixo y, tá? Se eu disser que esse é o L, se eu estou te dizendo que a distância da f para o L é menor que epsilon, significa que eu posso subir uma quantidade, L mais epsilon, descer a mesma quantidade, L menos epsilon, e a f vai estar onde? Onde vai estar a f? A f tem que estar aqui dentro desse intervalo, concorda? Tá? Se eu pego bem aqui, por exemplo, a f, então a distância de f para L é menor do que isso aqui. Certo? Está aqui dentro. Então, a f ela tem que estar dentro desse intervalo. Tudo bem? Então, isso aqui significa que a f de x ela é menor, ou, aliás, ela é menor mesmo, que L mais epsilon e maior que L menos epsilon. Concorda com isso? Tá bom? Então, é isso aqui que acontece. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero que aconteça isso. Eu quero que aconteça isso. E eu quero que aconteça isso. Como é que eu faço para acontecer as três coisas ao mesmo tempo? Como é que eu faço?
Observa, para acontecer 1, a distância de x para p tem que ser menor que ΔF. Para acontecer 2, essa distância tem que ser menor que ΔH. Para acontecer 3, essa distância tem que ser menor que ΔZ. Como é que eu faço para acontecer os 3 ao mesmo tempo? Eu pego o mínimo entre os deltas. Tudo bem? Tá? Então, tomando delta como sendo o mínimo entre ΔZ, ΔF e ΔH, teremos o quê? Teremos 1, 2 e 3, tá? Teremos 1, 2 e 3. Tudo bem? Tá? Então, o que significa ter 1, 2 e 3? Se eu tenho 1, quer dizer que a F ela é menor que L mais epsilon e maior que L menos epsilon. Tudo bem? Isso acontece, tá? Então, do 1 significa que a F é menor que L mais epsilon e L menos epsilon, tá? Isso aqui é do 1. Do 2, o que significa? Que AH é menor que L mais epsilon e L menos epsilon. Tudo bem? E do 3, o que é que eu tenho? Que a F é menor ou igual que a G, que é menor ou igual que a H. Tá bom? Então, vamos pegar agora as 3 informações e escrever numa equação só. Tá? Olha, a H não está dentro do mesmo intervalo? Está no mesmo intervalo que a F, certo? Então, eu posso escrever tanto a F quanto a H numa mesma linha. Tá? Então, isto implica que L menos epsilon é menor que quem? Que a F. E a H é menor que L mais epsilon. Concorda? Tá bom? Mas a H é maior ou igual que a G. E a G é maior ou igual que a F. Então, eu posso colocar G bem aqui, ó. Tudo bem? Tá? Escrevi numa equação só. Tá bom? Agora, o que me interessa não é mais a F e nem mais a H. Quem eu quero é a G. Então, eu acabei de colocar a G entre L mais epsilon e L menos epsilon. Então, isso aqui significa que a G é menor que L mais epsilon e maior que L menos epsilon. Tá bom? Mas o que é estar entre L mais epsilon e L menos epsilon? Isso aqui não é o módulo? Isso aqui não é a distância de G para L menor que epsilon? Certo? Então, quer dizer que a distância de G para L é menor que epsilon. Isso acontece desde que eu pegue o delta como sendo o menor de todos esses caras. Tá? Ou seja, dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, onde esse delta é o mínimo entre o delta 0, o delta F e o delta H. Isso aqui aparece? Aparece. E o delta H está o quê? A distância de x para p é maior que 0, menor que delta,
Isso implica que a distância de G para L é menor do que epsilon. Tá bom? Se isso aqui é verdade, o que é isso? Isso aqui nada mais é que o limite da G, sendo L. Acabamos de provar o resultado. Tá? Então, a gente acabou de provar aqui que o limite da G é L. Tá? E esse resultado é grandioso. É grandioso mesmo. Vocês vão ver agora questões em que nós vamos saber o limite da F, nós vamos saber o limite da H, e eu não tenho a mínima ideia de quem é o limite da G. Mas se eu sei esses dois limites são iguais, e as funções satisfazem isso, então eu sei o limite da G. Entendeu? Eu posso não saber calcular ele, mas eu sei quanto ele é. Tá? Muito bem, vamos para os exercícios que vocês vão perceber a grandeza desse resultado. Primeira questão. Olha lá. Limite de x quadrado, esse limite de x quadrado vezes o seno de 1 sobre x quando o x vai para zero. Ele quer que você prove que esse limite é zero. Como é que faz? Nós acabamos de ver a regra do confronto. Qual é a regra do confronto? Se você quer saber o limite de uma coisa, que é uma função, o que é que você faz? Você pega uma função que está por cima dela, você pega uma outra função que está por baixo dela, que elas vão ter o mesmo limite, e você vai provar então que a função que está no meio tem esse limite. Ok? Então, como você faz essa? Oi? Não, não é os laterais. Não. Olha para cá. Quem é uma função que é sempre superior a essa? É que vocês estão com medo do 1 sobre x. Esquece isso e olha só o seno. Quem é que está sempre por cima do seno? Não é o cosseno. Diga. Tá ligado, isso aqui, tá. Agora tá. Eu poderia usar aquela propriedade dizendo que, tipo, o limite de alguma coisa multiplicando outra coisa é igual a essa coisa multiplicando essa coisa multiplicando o limite dessa coisa. Por exemplo, o limite de x quadrado vezes seno de 1 sobre x igual a zero seria igual a... Você quer fazer o limite de x quadrado vezes o limite do seno? Não, eu quero fazer x quadrado vezes o limite de seno. Aí... Ah, não. Você não pode pegar esse limite e jogar aqui dentro e esquecer o x quadrado, porque isso aqui não é uma composição. Tá, se fosse então... composição, sim. Tá, então eu poderia fazer isso que você falou, limite de x quadrado vezes o limite de seno. Poderia, mas Só não vai que... dar certo. Vai dar certo, não daria certo, porque Não. daria zero no final de tudo. Bom, tu queres fazer isso aqui. Limite de x indo para zero, de x quadrado vezes... É isso? É, porque eu resolvi uma questão que era... É exatamente essa questão que eu resolvi dessa forma. É isso? Tá. Esse aqui dá zero. Sim. Beleza. Aí vezes o seno. Mas e esse? Pois é, aí vem. Como é um limite, o seno vai de 0 até 1, certo? Não, nesse caso aí vai de 0 até 1. Não? Não. Porque quando... Calma lá. Quando eu resolvi era... Ah, mas que era módulo, esquece. Não, mas se fosse módulo, no caso, esquece isso aí. Se fosse módulo, a forma que eu resolvi estava dizendo que como é um módulo, seria de 0 até 1. Sabendo disso... Você quer fazer esse problema? Não. No caso, você continuaria 1 sobre x, só que seria módulo de 1 sobre x. Ah, o módulo de 1 sobre x? É, o limite disso. Isso. Sim. Nesse caso, vai de 0 até 1, né? Esse silêncio me deu medo. Não vai de 0 até 1? Não. Como não? Por que não, no caso? Porque como é um módulo, tipo, só pode valores... Lembra de 1 sobre x? Lembra o gráfico de 1 sobre x? Sim. Tipo... O gráfico dele é assim, ó. 1 sobre x é isso. E isso aqui, certo? Certo. Se você aplica o módulo, então você rebate essa parte aqui para cima. Uhum. Tá bom?
Então você tem isso aqui, certo? Certo. O que eu estou fazendo aqui é fazer o x ir para zero, Certo. tá bom? Então esse aqui seria o módulo de 1 sobre x, tá? E eu vou ter que calcular o seno disso, tá bom? Certo. Olha para cá. Então eu tenho que calcular o seno disso, tá? Sim. Se eu me aproximo de zero pela direita, então você não está vendo que 1 sobre x está indo para mais infinito? Uhum. Quanto é o seno de mais infinito? Você concorda que ele vai ficar vibrando? Sim, não tem. Então ele vai ficar vibrando entre menos 1 e 1. Mas, usando o teorema do confronto, por exemplo, essa questão que eu resolvi, eu não falei ela inteira. É um teorema do confronto com limite de x² vezes seno módulo de 1 sobre x. Mas não é isso. Pois é, aí como era um teorema do confronto, eu pensei, se está entre duas funções, esse seno seria de 0 até 1. E como A pergunta é, quem são essas duas funções? Calma que eu nem lembro mais. Você tem que exibir essas duas funções. É essa a pergunta que eu fiz para vocês. Entendeu? Porque eu não O que você está fazendo é tentar resolver esse limite. Não vai dar. Não vai dar. Porque eu não resolvi ele. Você vai descobrir que, na verdade, esse limite não existe. Hã? Não existe. Então, é a questão? Não. Presta atenção. Olha o que eu estou falando aqui. Esse limite, só a parte do seno não existe. Mas não é só o seno que está ali. Está o seno vezes alguma coisa. Entendeu? Vezes x². A solução está aí. Qual era? Não, mas esquece agora o módulo. O problema não tem módulo, tá? Olha, eu não vou passar questão para você na prova de vocês, para vocês escreverem assim, essa aqui eu não sei, mas se fosse essa... Nada de fazer isso, é para vocês resolverem a questão que está sendo proposta. Não tem módulo aqui. Vai. Essa aí. É que qual é o seu nome? Miguel. Qual é o seu curso, Miguel? Engenharia da computação. Então, o Miguel está dizendo, ele está sugerindo usar o seno do módulo de 1 sobre x, não é isso? Não, não está o módulo aqui. Então, esquece o módulo. Opa, eu vou pegar essa parte. Essa parte. O Miguel está falando assim, ó, que o seno ele tem um valor máximo e ele tem um valor mínimo. Qual é o máximo dele? 1. E o valor mínimo dele? Menos 1. Então, pronto, vamos usar isso. Só isso. Beleza? Só isso. Então, vamos fazer o seguinte, olha. O seno de 1 sobre x, tá? Não importa quem seja esse x, ele sempre é menor ou igual que 1. E ele é sempre maior ou igual que menos 1. Tudo bem? Só que o nosso problema não é esse. O nosso problema é x² vezes esse. Ó. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o x² e vou multiplicar essa equação aqui. Isso vezes x² dá menos x². Menor ou igual, esse vezes x². E esse vezes x². Tudo bem? Acabei de achar uma função que é maior ou igual que aquela que eu estou procurando, que eu quero analisar, e acabei de achar uma função que é menor ou igual que essa função. Tudo bem? Pronto, já consegui deixar a função entre duas. Tá? Agora eu te pergunto, qual é o limite dessa quando x vai para zero? Zero, é um polinômio, certo? Qual é o limite dessa quando x vai para zero? Zero, é um polinômio. Então, qual é o limite dessa? Zero. Por quê? Por causa do teorema do confronto. Não, você... Eu sei que você falou que dava zero. Assim como todos os alunos, quando chegam... Professor,
Como assim? Não me deram a pontuação aqui, me deram 0 nessa questão. Olha a resposta, não está certa. Aí eu vou olhar a prova do cara. Aí está lá. 2 mais 3 igual a 9. 9 é a resposta certa. Só que o 2 mais 3 nunca dá 9. Então, o resultado não me importa. O que importa é como você chega no resultado. Ok? Então, você já tinha dito sim que era 0 e eu estava com a esperança de ouvir a explicação. Não veio. Eu vou te dar mais uma oportunidade, eu vou fazer a próxima. Não, tu vai ter que fazer agora. Ok? Ficou claro? Ficou claro, tá? Então é assim, tu tens um limite, tu precisas achar uma função que está por cima, uma função que está por baixo, e se as duas tiverem o mesmo limite, acabou o seu problema, tá? Vamos lá, segunda questão. O que é que diz na segunda questão? Olha aí, você tem uma função. A segunda questão piorou. Por quê? Ele está pedindo o limite da f, só que ele não diz quem é a f. Essa é a beleza do teorema do confronto, que eu não preciso saber quem é a f, nem importa quem seja a f. Entendeu? Mas eu já tenho a característica dela. A característica dela é que ela está presa entre essas duas funções. Então, olha lá. Então, você tem menos x² mais 3x é menor ou igual que a f, que é menor ou igual que x² menos 1, x menos 1. E isso sempre ocorre em valores diferentes de 1, tá? Porque em 1 não faz sentido. Tá bom? Lembra quando a gente estava fazendo aqui que eu excluí o ponto P? Você pode excluir esse ponto, desde que no resto todo funcione, tá? Perto do P, funcione tudo. No P não precisa, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber qual é o limite da f quando o x tende a 1, tá? Mas eu não sei quem é a f. Então, eu vou torcer para que esse limite, quando o x tende a 1, seja igual a esse limite quando o x tender a 1, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, quanto é o limite desse quando o x tende a 1? Aqui dá menos 1 e aqui dá 3. Então, a resposta vai dar 2. Tá bom? Já sei que esse dá 2. Vamos fazer esse limite. Então, limite x² menos 1 sobre x menos 1, com x tendendo a 1. Então, isso é igual, limite, isso aqui é x menos 1 vezes x mais 1, sobre x menos 1 com x tendendo a 1. Você cancela aqui, vai sobrar o limite de x mais 1 com x tendendo a 1. 1 mais 1 é 2. Então, o limite desse é 2, o limite desse é 2, então esse limite é 2. Entendeu? Acabou o problema. Tá? Por isso que a gente leva todo aquele tempo demonstrando, para que vocês não fiquem... Ah, mas por que está usando isso? Quem garante que isso dá certo? Está demonstrado, tá? Está provado que dá certo. Próxima questão. Antes de ir na próxima questão, deixa eu mostrar para vocês no GeoGebra. Qual foi a função que nós colocamos no início? Foi x², certo? Isso vezes... Deixa eu colocar um parênteses aqui para não dar problema. x² vezes seno de 1 sobre x. Tá? Esse é o gráfico da função. Eu vou ampliar aqui para que tu possas perceber. Tá vendo? Esse é o gráfico dela, tá? Então, ela fica vibrando perto do zero. E essa vibração, ela não para, tá? Se nós colocarmos aqui um zoom maior ainda, eu já estou perto do 0,1. Vou fazer mais aqui. Está observando o que está acontecendo? Não para essas vibrações, tá ok? Mas ele está indo para o zero. Agora você pergunta, mas e o x² e o menos x²? Vamos colocar aqui para você ver.
Qual a interferência deles no gráfico? Está aí o x². A função não passa do x². Ela vai ficar vibrando e batendo sempre no x². É como se o x² fosse o teto dela. Tá? Vou colocar agora aqui o menos x². Está aí o menos x². É como se o menos x² fosse o piso dela. Ok? Então a sua função vai ficar vibrando ali, só que ela fica vibrando entre x² e menos x². Tá? Você pode aproximar à vontade que vai continuar essa vibração. Tá vendo aí? Ela está vibrando lá e vai ficar sempre entre as duas funções. Tá ok? E isso é incrível, porque olha o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uso de um recurso computacional para tentar convencer vocês. Mas isso aí foi entregue cientificamente no papel. Entendeu? Só no argumento. O que eu demonstrei aqui no quadro foi isso que foi provado. E os caras disseram, ó, funciona, está aqui a demonstração. Se você não acredita, você vai ter que demorar mais uns 300 anos até surgir o computador para você poder enxergar o gráfico. Tá? Então tá aí, no gráfico a gente consegue realmente comprovar que o que foi feito faz sentido. Tá? Vamos lá, continuando. Então, terceira questão. Agora a gente já resolve de cabeça. Terceira questão, olha lá. Você tem um módulo da função f é menor ou igual que x², tá? Eu quero que você calcule para mim quanto é o limite da f quando x tende a 0. Qual é a resposta? Diga. Repete a pergunta. X diferente de 1. O x tem que ser diferente de 1. Tá? Mas o x ser diferente de 1 não significa que eu não possa me aproximar dele. Que é o que a gente está fazendo. Nós estamos usando o limite. Tá? Então você pode se aproximar sim. Aí, como você está trabalhando aqui, você simplifica. Só pode simplificar porque você não está no 1. Tá bom? E aí você chega na função afim. A função afim é uma função contínua. Então, esse limite aqui, basta pegar o 1 e substituir aqui, que vai dar 2. Tá bom? Em nenhum momento eu estou usando o 1 de fato. Eu estou usando o conceito de limite. Tá bom? Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Voltando lá no slide. Exercício 4. Eu tenho que módulo da f é menor ou igual que x². Quanto é o limite da f quando x vai para 0? É 0. É 0. Deixa eu colocar aqui. A 4. Olha o que você tem. Módulo da f é menor ou igual que x², certo? E isso está escrito lá que isso vale para todo x. Ele não está excluindo ninguém. Tá? Então isso aqui vale para todo x. Tá bom? Então isso aqui significa que a f de x é menor ou igual que x² e maior ou igual que menos x². Tá? Olha aqui no quadro agora. Então, olha, esse módulo você pode reescrever dessa forma. Projeta aqui o quadro, por favor. Tá. Olha, esse módulo você escreve assim, tá? Retirando do módulo, tá bom? Agora eu quero saber qual é o limite da f quando x vai para 0. Vamos ver. Não sei quem é f, então não dá para calcular esse limite, tá? Mas eu sei que esse aqui, o limite desse quando x vai para 0, dá 0. Eu sei que o limite desse aqui quando x vai para 0 também dá 0. Como essas três funções satisfazem essa desigualdade, esse limite dá 0, esse limite dá 0. Pelo teorema do confronto, esse limite é 0. Tá bom? Então, esse aqui é pelo teorema do confronto. Tá bom? Dá 0. Tá? Agora, o problema também te pergunta lá, volta lá no slide. O problema também te pergunta f é contínua no 0? F é contínua no 0?
Sim ou não? O que é uma função contínua mesmo? Para ela ser contínua, o limite dela tem que ser igual ao valor dela no ponto, tá? Então, para ela ser contínua, tem que acontecer isso aqui, ó. O limite da f de x com x indo para zero tem que dar f de zero. Tem que dar isso. Mas quanto foi que deu o limite? O limite deu zero. Eu te pergunto, f de zero é zero? F de zero é zero. Você não sabe quem é a f. F de zero é zero ou não? De onde você está tirando isso? Qual é o seu nome? Paulo. O Paulo está dizendo o seguinte, esse limite aqui vai para zero, certo? Essa função aqui não é contínua? X². Então, qual é a imagem dessa função no zero? Zero. Qual é a imagem dessa função aqui no zero? Zero. A função não está sempre entre as duas? Se essa aqui dá zero, essa aqui dá zero, quanto tem que dar essa? Zero. Entendeu? Então, a imagem dessa tem que ser zero. Tá? Então, isso aqui é verdade. Tá? Mas e os outros pontos do domínio? Não tenho a mínima ideia. Eu só sei que está entre x² e menos x². O único que eu consigo saber é o zero. Tá? Tem que dar zero. Tá bom? Muito bem, muito bem. Próxima. Agora você tem aí um resultado. Esse resultado, ele diz o seguinte, que se você tem duas funções com o mesmo domínio, tá? Tal que o limite de uma vai para zero e a outra é limitada, então o limite do produto dá zero. Ok? Esse é o resultado, tá? Vamos provar esse resultado? Vamos tentar provar rapidinho aqui. Então, se você tem duas funções, você tem que o limite da f quando x tende a zero, aliás, tende a p, é zero, e a g é limitada, tá? É limitada. É isso para todo x no domínio dela, que o domínio aí é A, tá bom? E esse m é um valor positivo. Ele quer que você prove que o limite da f vezes g, quando x tende a p, isso dá zero. Tá bom? A gente quer provar isso. Qual é a grandeza desse resultado? Que você não precisa saber o limite da g. Você só precisa saber que a g é limitada. Se aparecer uma função que é limitada e a outra que o limite dá zero, então a sua resposta é zero. Não faz conta nenhuma. Você olha para o limite e diz, é limitada, a outra dá zero, acabou, o resultado é zero. Não precisa fazer conta nenhuma, tá? Então vamos provar isso. Então olha lá, você já tem isso e você tem que ela é limitada, tá? Então vamos colocar aqui, ó, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se x menos p maior que zero, menor que delta, isso implica que a distância da f para o zero é menor que epsilon. Isso aqui que eu escrevi é isto, que o limite da f dá zero. Tá bom? Muito bem. Agora, queremos analisar o seguinte. Qual é o nosso intuito? O nosso intuito é pegar isso, ver a distância disso para zero
e mostrar que essa distância é tão pequena quanto se queira. Tá? Então, eu quero fazer isso aqui. Ó. F de x, g de x, menos 0. Eu quero provar que isso aqui é menor que um certo epsilon. Tá bom? É isso que é o nosso intuito. Tá? Mas isso aqui não é a mesma coisa que f de x vezes g de x? Já que aqui é 0? Tá? Mesma coisa. Tá bom? Mas isso aqui é igual o módulo do produto é o produto dos módulos. F vezes o módulo da G. Tá bom? Tudo bem? Olha, a M, módulo da G, o que é que nós temos? O módulo da G é menor ou igual que M, tá? Então, isso aqui é menor ou igual que o módulo da F vezes M. Porque isso aqui é menor ou igual que M. Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora, vamos fazer uma adequação aqui. Olha. Quando você define o limite, você escolhe um epsilon pequeno. Tá? É qualquer epsilon, desde que seja pequeno. Em particular, eu poderia ter escolhido epsilon sobre M. Continua sendo um número pequeno. Tá bom? Então, se eu escolher um epsilon sobre M, vai existir um delta, tal que isso aqui aconteça, e aqui vai ficar epsilon sobre M. Tudo bem? Já que esse epsilon é um epsilon qualquer que você escolhe lá. Tá? Muito bem. Então, se eu escolher o epsilon como sendo esse cara, então, temos que... Vou pegar esse cara. Isso aqui é menor. Vou colocar agora estritamente menor, tá? Quem é isso? Não é a mesma coisa que isso? Sim ou não? Mesma coisa que isso. E isso é menor do que epsilon sobre M. Então, vou escrever aqui, ó. Epsilon sobre M vezes o M. Agora eu posso cancelar M com M. E vai ficar epsilon. Mas olha, isso aqui só é menor que epsilon sobre M desde que isso aqui aconteça. Certo? Então, você acabou de provar o limite. Você acabou de provar o limite, que o limite do produto é 0. Tá bom? Então, está provado o resultado. Estando provado o resultado, a gente pode resolver as questões agora. Então, você pode fazer, sim, uma função limitada, outra indo para 0, o resultado dá 0. Olha lá. Primeira questão. Limite de x vezes o seno de π sobre x. Com x indo para 0. Quanto é esse limite? Quanto é esse limite? Esse cara está indo para onde? 0. Esse cara é o quê? Limitado. Acabou. Ok? Mas você escreva na sua prova. Ó. Essa aqui, limitada. Esse aqui vai para 0. Então, o resultado é 0. Diga. Oi? O que é que eu quero dizer? Eu preciso arranjar algum número real tal que essa função, dentro de módulo, seja menor do que esse número real. Tá? O que eu quero dizer? Que o seno de π sobre x, o que é que você tem? Esquece isso. É o seno que você está trabalhando. O seno nunca passa do 1. O seno nunca passa do menos 1. Tá bom? Então, isto aqui significa que se você aplica o módulo do seno de π sobre x,
Isso é menor ou igual que 1. Tá bom? Quer dizer que ela é limitada. Em outras palavras, a pergunta que você tem que se fazer é, você olha para a sua função. Se você jogar ela no plano cartesiano, desenha o gráfico dela está dentro de uma faixa? Essa é a pergunta. Não importa o quão grande seja essa faixa. No caso do seno, a faixa tem largura 2, que é um para cima e um para baixo. No caso do cosseno, a mesma história. Entendeu? Então, o que você tem aqui? Você tem que o seno está preso entre 1 e menos 1. Então, ele está dentro dessa faixa. Se ele está dentro dessa faixa, ele é limitado. Tá? Uma outra função que me vem à mente agora, se eu não me engano, eu acho que é essa aqui. Exponencial de x ao quadrado. Essa função. Já vou colocar no GeoGebra só para confirmar. Se eu não me engano, o gráfico dessa função é assim. Tá bom? Ela está entre 0 e 1. Então, ela está na faixa entre 0 e 1. Então, ela é limitada. Tá? Você só precisa conseguir enxergar qual função é limitada. E conseguir enxergar que a outra vai para 0. Entende? É isso, essa que é a sua missão. Deixa eu só confirmar se é essa função aqui. Deixa eu colocar aqui. Sim. Também. Exponencial de... Não é exponencial de x ao quadrado. Será que é de 1 sobre x quadrado? Eu não lembro agora. Deixa eu ver se é 1 sobre x quadrado. Não é. Então deve ser... Acho que é menos. Aqui. Corrige a função aqui. Tem um menos bem aqui. Exponencial de menos x quadrado. Tá? Essa função ela tem esse gráfico. Ela é limitada. Tá bom? Você está falando em fazer alterações no gráfico. Então, se eu pegar seno 3 vezes o seno de 4x, aí colocar colocar fração aqui, ou colocar x ao quadrado, não importa. O que importa é o número que aparecer aqui na frente. Se você colocar 3 seno x, seno de 5x sobre 4. Por exemplo, essa alteração. O seno sempre vai estar entre 1 e menos 1. Como você está multiplicando por 3, então vai ficar entre 3 e menos 3. De qualquer forma, está dentro de uma faixa. Então é limitado. Tá bom? É isso que você precisa fazer, tá? Então, olha, só fazendo a correção, a função lá é exponencial de menos x quadrado. É esse gráfico lilás aí. Tá bom? Esse é o gráfico dela, tá? Então é limitado. Vamos ver outros exemplos. Exemplo 3. Olha para o exemplo 3. Qual é o limite de x quadrado vezes a g, onde a função g ela é o seguinte. A imagem dela dá 1 se você pegar um x racional. E ela dá menos 1 se você pegar um x que não é racional. Você sabe que números reais só existem 2 tipos. Ou ele é racional ou ele não é racional. Tá? Então, o domínio dessa função g é todos os reais. Tá bom? Então, o gráfico dessa função não dá para você desenhar, mas dá para você imaginar. O gráfico dessa função seria para você imaginar, tá? Seria assim, ó. Suponha que aqui é 1, suponha que aqui é o menos 1. Então, o gráfico dessa função é um pontilhado aqui e um pontilhado aqui. Tá bom? Então, ela é esse pontilhado em cima. Se quem você pega embaixo, suponha quem você pega aqui embaixo, se ele for racional.
tá? E é o pontilhado embaixo se ele for irracional. Tudo bem? Essa é essa função. Eu te pergunto, qual é o limite de x² vezes essa função? Que função é ela? É f? É g? G, né? G. Quando x vai para 0. Quanto é esse limite? Resposta é 0. Essa função aqui, ela não está dentro de uma faixa? Bem, ela está, por exemplo, entre menos 2 e 2. Está limitada. Tá? Está dentro de uma faixa. Limitada. E essa aqui está indo para 0. Resposta é 0. Ok? Não tem conta para ser feito. Tem um conceito para ser listado, para ser enunciado. Você diz, uma função é limitada e a outra está indo para 0. Então, o produto dá 0. Tudo bem? Questão 4. Olha a questão 4 aí. Dá uma olhada nela. Essas questões parecem estranhas para vocês, porque vocês estão acostumados a resolver questões sabendo quem é a função. A realidade não é essa. A realidade é que você vai trabalhar com muitos problemas em que você não tem a mínima ideia de quem é a função. Mas você sabe o comportamento da função. Tá? Que é o caso desse problema 4. Olha lá o que diz o problema 4. Sejam f e g duas funções definidas em reais e tais que para todo x satisfaz essa equação. Se você pega a g e eleva à quarta potência, pega a f e eleva à quarta potência e soma isso, esse resultado sempre dá 4. Tá? A pergunta que se faz é a seguinte, qual é o limite de x² vezes g, quando x vai para 0? Qual é a resposta? Não vale também você dizer, professor, é 0, porque a gente está estudando aquela parte que quando tem uma função limitada e a outra vai para 0, dá 0. Não vale, né? Você tem que me dizer o porquê. Limite de x², g de x com x indo para 0. Olha para cá agora. A equação que nós temos é isso. g² mais f² igual a 4. Tá bom? Olhando para essa equação, o que a equação fala contigo? Ela fala o quê? Quem pode variar de 0 a 4? Qual é o seu nome? O Ronilson falou algo espetacular. O Ronilson falou para a gente que tanto esta parte quanto esta parte, eles só podem variar de 0 a 4. Não pode passar disso. Ok? Pensa comigo. Se isso for igual a 4, quanto tem que ser esse? 0. Se esse for 0, quanto tem que ser esse? 4. Esse pode ser 5? Não, porque para esse ser 5, esse deveria ser menos 1. Concorda? Mas o expoente é par. Nunca vai dar negativo. Entende? Então, essa potência está limitando essa potência. Se a potência já é limitada, então a função também é limitada. Deu para entender? Então, obrigado. Então, olhando para essa equação, ela está dizendo para você assim, ei, observa, a f e a g são limitadas. Entendeu? Foi isso que vocês ouviram, não foi? Foi ou não foi? Foi, claro que foi. Claro, óbvio. Né? Então, isso aqui implica que f e g são limitadas. Tá? Aí como que... Também tu não vai escrever só isso, né? Na tua prova tu vai dizer, todo mundo vê que aqui a f e a g é limitada. Inclusive o senhor que está corrigindo. Né?
Aí você escreve, é limitada por causa disso. A justificativa do nosso colega está excelente. Note que essa potência não pode passar de 4 e o menor valor que ela pode alcançar é 0. Então, ela está na faixa de 0 a 4. Então, é limitada. Da mesma forma, essa aqui. Tá bom? Então, f e g são limitadas, logo esse limite aqui tem que ser 0. Acabou. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para o limite trigonométrico fundamental. É um dos mais belos limites. Vamos lá. Então, olha aqui. Essa aqui é uma tentativa de desenhar o ciclo trigonométrico, tá? E nesse ciclo trigonométrico eu fiz o seguinte. Eu vou pegar aqui um ângulo x, tá bom? Vou pegar aqui um ângulo x. Automaticamente, eu vou ter aqui um ponto P, tá ok? Em que esse ponto P tem a sua ordenada. Quem é a ordenada desse ponto P? No ciclo trigonométrico. Quem é a ordenada? Seno de quem? De x. Tá bom? Então, esse cara aqui é o seno de x. Quanto é que vale esse tamanho? Esse tamanho todo aqui, vale quanto? De O até A, vale 1, que é o ciclo trigonométrico, tá? É o ciclo unitário, tá bom? Quanto é que vale esse tamanho de A até M? Tangente, tá? Então, isso é tangente de x. Tudo bem? Então, isso é tangente de x. Então, agora eu vou relacionar 3 áreas aí. Vê se parece ser natural para ti. Tem um triângulo que tem vértices O, A e P. Tá bom? Tem esse triângulo. Tá ok? Tem uma fatia aqui, que é um setor, que tem o vértice O e tem o arco AP. Que é como se fosse uma fatia de pizza aqui. Dá para enxergar? Tá? Tem essa fatia. E tem o triângulo de vértice O, A, M. Tá bom? Conseguiram enxergar isso? Então, tem um triângulo aqui, tem a fatia e tem um triângulo de fora. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó. A área desse triângulo, do triângulo OAP, ela é maior, menor ou igual que a área da fatia? Que é esse setor aí? É menor, certo? Então, ela é menor que a área desse setor. A área, vou colocar do setor. E a área desse setor é menor, maior ou igual que a área do triângulo aqui? Menor. Então, é menor que a área desse triângulo que eu vou colocar só as letras, OAM. OAM. Tá bom? Então, quem é a área do OAP? Desse triângulo de dentro. Como é que se calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Quanto é a base? 1. Quanto é a altura? Seno. Então, é 1 vezes o seno
dividido por 2. Isso é menor. Como se calcula a área do setor de ângulo X? E raio 1. Ah, tu achou que tu nunca ia usar mais isso na tua vida, né? Vai criar vergonha na cara. Tudo que vocês estudaram de matemática, vocês são engenheiros, uma hora vai surgir. E você sempre vai pensar assim, para que eu fui matar essa aula? Diga. Oi? Não, me dá a resposta logo. X sobre 2. Vocês vão pesquisar isso. A área do setor, tá? Setor de raio 1, tá bom? Isso é menor. Quanto é a área do triângulo grandão aqui? Base, quem é a base? 1, quem é a altura? Tangente. Então é 1 vezes a tangente de x sobre 2. Tá bom? Então, acabamos de escrever uma expressão aí, tá? Essa aí na equação. Então, nós temos o seguinte. Temos seno de x menor que x, menor que a tangente. Tá? Porque eu posso cancelar o 2 aqui. Tudo bem? Isso só vale no primeiro quadrante. Tá? Eu estou no primeiro quadrante. E está funcionando. Tá? Então, isso é para o primeiro quadrante. Tá bom? Vou escrever assim, ó, seno de x menor que x, que é menor que seno sobre o cosseno. No primeiro quadrante, o seno é positivo ou negativo? Positivo. Então, eu vou dividir tudo isso por seno e não vai alterar o sinal. Tá? Então, dividindo isso aqui por seno, vai dar 1. Dividindo isso aqui por seno, vai dar x sobre seno. E dividindo isso aqui por seno, vai dar 1 sobre cosseno. Tudo bem? Agora, eu posso enxergar isso aqui 1 sobre 1, né? Se eu inverter essa fração, inverter essa, o que acontece? O que acontece? Inverte as desigualdades. Tá? Então, vai ficar 1 maior que seno de x sobre x, que é maior que o cosseno de x. Tá ok? A pergunta que eu te faço, qual é o limite de seno de x sobre x quando x vai para 0? Essa é a pergunta. Tá? Vamos pensar. O seno, quando x vai para 0, o seno vai dar quanto? 0. O x, quando x vai para 0, vai dar 0. Ficaria 0 sobre 0. Então, seria uma coisa meio sem sentido. Tá? Então, é estranho isso. Mas eu tenho isso aqui como uma função que está entre 1 e cosseno. Qual é o limite de 1 quando x vai para 0? 1. É uma função constante, certo? Qual é o limite do cosseno quando x vai para 0? É 1, ok? Então, esse é o limite da 1 e esse é o limite da 1. Qual é o limite desse, então? 1. Por quê? Teorema do confronto. Então, está demonstrado. Ok? Tá? Muito bem. Perceberam o quão longe vai o teorema do confronto? O teorema do confronto é maravilhoso. Né? Então, pronto, está demonstrado o limite trigonométrico fundamental. E antes que tu comece com a tua blasfêmia, a gente fez o seguinte comentário. Quando o x vai para 0, o seno vai para 0.
Quando o x vai para zero, aqui embaixo também vai para zero. Aí tu já deve estar pensando, ah, 0 dividido por 0. Não pensa nisso, tá? Não é 1, ok? É o limite que é 1. Este limite, tá? 0 sobre 0 não está definido, tá bom? Não existe essa definição. Beleza? Tá claro? Muito bem. Diga. Ah, boa pergunta. Qual é seu nome? Jardel. O Jardel perguntou o seguinte, professor, mas aqui não está aparecendo a igualdade, ó. Está aparecendo a igualdade, porque daquela hora lá a gente demonstrou com a igualdade, né? Mas no limite, isso foi uma propriedade que eu pulei. No limite, sempre que você tem uma função que é menor que uma outra função, quando você aplica o limite vai ficar menor ou igual. Tá bom? Porque senão ia ficar estranho aqui. Esse carinha é maior do que o limite desse que é 1 e é menor que o limite desse que é 1. Não existe nenhum número entre 1 e 1, entendeu? Então não ia fazer sentido. Então, na própria definição, quando você estuda limite, você percebe que quando você tem a função, se for menor, estritamente menor, mas quando você aplica o limite, vai para a igualdade. Tá? Fica menor ou igual. Tá bom? Muito bem. Vamos para os exercícios? Olha aí os exercícios. Vamos fazer para cá. Escolham. A primeira, vamos para a primeira. Vocês gostam de pular logo para a mais difícil. Para com isso. A mais difícil é com vocês. Coisas, querem deixar o professor na fogueira aqui. Vamos lá. Essa aqui. Limite de seno de 5x sobre x. O que é que você sabe? Você sabe que o limite de seno x sobre x dá 1. Aí você diz assim, quem foi o peste que colocou 5 aqui? Deveria estar x. Né? E uma coisa que você precisa entender. Não importa a letra, tá? Poderia ser S, poderia ser T. O que importa é que seja a mesma letra. Tudo bem? E que vá para o 0. Tá? Então vamos lá. Aqui está 5x. Ah, mas deveria estar só uma letra aí. Então pronto, vai lá. Então, vou chamar R de Raimundo. 5x. O 5x agora é o R. Tá? Isso aqui implica, passo 5 para cá, que o x é igual a R sobre 5. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte. O x está indo para 0. O x está indo para 0. Se o x aqui for para 0, para onde que vai o R? Para 0. Então, R vai para 0. Então, o teu novo limite é seno. Esse cara você chamou de R. Dividido. O x agora é R sobre 5. E agora não é x indo para 0, agora é R indo para 0. Tudo bem? Tá? Aí você diz assim, ô peste, eu saio de uma coisa, aparece outra coisa. Aí o que é que você olha aqui? Divisão de fração, né? Aí saudade da sexta série, né? Hoje em dia é 7º ano, né? Não tem nem graça mais. Então, ó, igual, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, tá? Vai ficar limite de R indo para 0 do seno de R dividido e multiplicar por essa segunda, certo? Então vai ficar 5 vezes e o R fica embaixo. Tudo bem? O 5 é uma constante. Pode sair do limite, tá? Então, vai ficar 5 vezes o limite do R indo para 0 do seno de R sobre R.
Ok? E quanto é esse limite aqui? Quanto é esse limite? 1 é o limite fundamental. Então, a resposta 5 vezes 1, que é 5. Ok? Então, está resolvido o problema, tá? Próxima. C. C. A C, eu vou fazer mais rápido a C, tá? C, limite seno 6x sobre 5x com x indo para zero. Tá bom? Olha, técnica, presta atenção. Limite de seno de 5x sobre x, qual foi a resposta que deu? 5. Então, se aparecer na tua prova seno de 3x sobre x, qual é a resposta? 3. Se aparecer 1 bilhão vezes x sobre x, qual é a resposta? 1 bilhão. Você já sabe a resposta. Você olhou, essa eu sei de cabeça. Aí você já sabe a resposta, tá? Da mesma forma aqui. Olha, então se aparecer um número aqui dentro e um número bem aqui, você já vai saber qual é a resposta, porque a gente vai fazer agora, tá? Então vamos lá. Então, o que é que você faz? Você quer que apareça uma letra só aqui dentro, tá? Como meu nome é Raimundo Leão, agora eu vou chamar de L, tá? Então, olha lá. L é igual a 6x, tá bom? Então, o x, passa o 6 dividindo. Vai ficar L sobre 6. Se o x vai para zero, então o que acontece com o L? Se o x vai para zero, o L também vai para zero. Tá? Então vai ficar assim, ó, igual, limite, agora é L indo para zero, do seno, esse cara você chamou de L, dividido por 5 vezes o x. O x é L sobre 6. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar limite de L indo para zero. Isso aqui é 5L sobre 6. Só inverter, né? Tá? Então, vai ficar 6 seno de L sobre 5L. 6 quintos é uma constante. Sai do limite, tá? Vai ficar 6 quintos do limite de L indo para zero do seno de L sobre L. Quanto é esse limite aqui? 1. Qual é a resposta? 6 quintos. Então, ó, se tiver um número aqui, olha, é como se saísse os números dessa resposta. Entendeu? Tá? Muito bem, eu sei que tem gente que está falando, o que foi que ele fez aqui daqui para cá? Meu Deus do céu, tu vai fazer isso em casa. Tu não vai perguntar agora, que a gente vai fazer mais questão. Vai. Vamos fazer outra. Qual foi que você falou? Ah, a outra C. É belíssima a outra C. Ela é belíssima. Mas eu acho que eu não quero fazer ela. Vamos fazer ela, então. Vamos. A outra C, ela é muito linda. Quando eu olhei ela, é uma das últimas do Guidorize lá. Eu peguei. Vou pegar essa aqui, é bonita. Deve ser fácil. Fui fazer, não consegui. Aí eu fiquei, como assim? Aí eu fiquei, olha, que história é essa? Que eu não entendi como é que faz. Aí eu tentei. É assim que faz. Aí saiu. Mas de cara eu não fiz ela. Então, olha lá. Limite de x indo para 1 do seno de πx sobre x menos 1. Tá? Então, quando tem esse tipo de questão, o natural a seguir é mudar esse aqui, mudar essa variável aqui. Esse é o natural a ser feito. Só que nessa questão não é essa. Nessa questão é mudar esse aqui. Tá? E eu acho que é esse, se eu não estou enganado. Vamos lá. Eu fiz ontem à noite. Não, vamos lá. Vamos chamar isso aqui de quê? Qualquer letra. Escolhe.
Vai pegar y. Tá? Y igual a πx. Tu vai perder tempo escolhendo letra na prova? Por favor, né? Então, y igual a πx, tá? Então, passa agora o teu π para cá. Vai ficar y sobre π é igual a x. Olha, o x está indo para 1, tá? Se o x vai para 1, o y está indo para onde? O y está indo para π. Tá bom? Vai ficar limite de y indo para π de quê? De seno. Esse cara eu chamei de y. Y sobre... Quem é o x? O x é y sobre π. Menos 1. Esse aqui? Eu chamei esse cara aqui de y. Tá? Ok? Ah, se o x vai para 1, o x está indo para 1. Então, é π vezes o x, mas o x vai para 1. Então, π vezes 1 dá π. Tá bom? Continuando. Então, vai ficar assim, limite de y indo para π, de seno de y sobre... Isso aqui vai ficar y menos π sobre π. Aí você diz assim, professor, o negócio está ficando feio, viu? Vamos lá. Inverte aqui, fica limite y indo para π de π vezes o seno de y sobre y menos π. Tá? Esse cara aqui é constante. Ele só que sai. Tá bom? Y menos π não é constante, porque tem y aqui. E não inventa de querer dizer, não, vou tirar só o menos π daqui. Para com isso. Tá? Porque aí a gente pensa já em retirar teu certificado de ensino médio. Tá bom? Então, não faz isso. Então, tu tira só isso aqui, tá? Então, isso aqui é igual a π vezes o limite de y indo para π do seno de y menos π, tá? Aí tá bonito agora. Tá bonito, tá? Tá bonito porque tava feio. Aí você diz assim, mas não melhorou quase nada. Melhorou. Porque agora você tem só uma letra aqui dentro, tá? Essa é uma melhora significativa, tá? Você tem que enxergar a melhora nas coisas. Então, o que é que a gente faz agora? Chama outra letra, tá? Só que agora você chama isso aqui de outra letra. Por quê? Está indo para π o negócio. O limite fundamental não é para π. O limite fundamental é para onde? Para 0. Né? É para 0. Então, eu vou chamar isso aqui de S. Então, S é igual a y menos π. Então, passa o π para cá, vai ficar S mais π é igual a y. Tá bom? E o y ia para π. Agora, quem é que vai? É o S, né? O S vai para onde? O S vai para 0. Opa, tá ficando lindo agora. Então vai ficar ó, igual π vezes o limite. O y ia para π. Agora S indo para 0. S indo para 0. Seno de y. Quem é y? S mais π. Tem gente que já está mordido aí. Y menos π é S. Agora tá lindo. Agora tá lindo demais. Por quê? Você diz assim, voltou 2 letras. Mas só que assim, ó, pensa, era 2 letras multiplicando. Agora elas estão somando. Tá? E somar a gente sabe.
né? Porque o seno da soma. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, né? Que vocês decoraram. Minha terra tem palmeira, onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, né? Vocês decoraram assim? Não? Ainda bem que vocês aprenderam. Então, vamos lá. Continuando. Π vezes limite de S indo para zero. Aqui, seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais tempo não acaba. Seno do primeiro, seno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro, dividido por S, tá? E agora acabou-se o problema, né? Por que acabou-se o problema? Porque o seno de π é zero. Então essa parte aqui dá zero, certo? Cosseno de π é menos 1. Não vai errar aqui, olha o que tu já fizeste. Então isso aqui dá menos 1, tá? Então continua. Π vezes o limite de S indo para zero de menos seno de S sobre S. Porque isso aqui dá menos 1, tá bom? Esse menos tu não pode jogar para fora? Ele é uma constante. Oh, maravilha! E quanto é esse limite aqui? Quanto é esse limite? 1. Qual é a resposta? Menos π. Não é lindo demais? É lindo demais. Tu faz uma questão dessa na prova, tu sai saltitando de lá. Aí tu diz assim, eu vou fazer cálculo 1 de novo. Hã? Então, até a próxima aula, pessoal. Estudem, tá bom?